completa na hora certa e no tempo certo a sua ação de justiça. E quando Jesus veio, ele veio como criança, como um menino. Ele veio de uma maneira especial porque foi profetizado. Lá em Isaías 7,14, esse texto que eu li, estava escrito há 750 anos antes da vinda de Jesus. Então Isaías disse isso, olha, Deus nos dará um sinal, porque a virgem conceberá, e será o nome desse menino Emanuel. Depois lá no capítulo 9, ele fala um negócio maravilhoso. Ele diz assim: o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isso é cantado em todo canto. E o seu nome será, porque ainda era no futuro, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías estava anunciando a vinda de Jesus. Mas quando Jesus vem, ele faz um impacto no mundo. E esse impacto é porque ele veio desfazer as obras malignas que estavam sobre a terra. E quando Jesus vem, esse é o evento do Natal, porque a palavra Natal significa nascimento, ele impacta o mundo com a unção de uma estrela. Deus envia uma estrela para mostrar os magos do Oriente o menino. E quando essa estrela se desloca até Belém, e quando chega lá, os magos levam presentes a Deus, a Jesus. Uma vez eu fui pesquisar quem eram esses magos. No tempo de Daniel, lá na Babilônia, tinha um rei chamado Nabucodonosor. E ele teve um sonho. E ninguém podia decifrar o sonho dele, porque ele não contava o sonho a ninguém. E ele disse: eu vou matar todos os magos, todos os astrólogos, todos os sábios dessa terra, se ninguém decifrar meu sonho. Mas estava lá Daniel. Daniel era um dos cativos lá. E Deus mostrou a Daniel o sonho. E Daniel decifrou o sonho daquele Nabucodonosor, o rei mais poderoso da época. E por isso não foram mortos os magos, não foram mortos os astrólogos. E o Deus de Daniel ficou conhecido ali. E esses magos do Oriente eram a descendência dos magos do tempo do rei de Daniel. E eles estavam aguardando a vinda daquele que era anunciado, o Messias. O nome de Jesus é Yeshua, não é Jesus. Nós transliteramos para o português. Yeshua Mashiach é o nome dele. Yeshua Mashiach. Então, quando os magos vieram, eles trouxeram três coisas: ouro, quem sabe a outra? Incenso e mirra. Cada uma tem um significado. E o Natal tem um significado para nós também. Nós precisamos agradecer a Deus, porque no Natal, o Salvador de nossas vidas veio. Deus enviou Jesus. Ele enviou porque nós não temos capacidade de nos salvar. Ele enviou porque Ele amou o mundo de uma maneira especial. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Todo mundo que lê Bíblia grava João 3,16. Porque João 3,16 é o expresso amor de Deus que envia Jesus. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ou deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Perecer é morrer sem salvação. Perecer é você sair daqui sem ter olhado para Jesus, sem ter conhecido Jesus, sem querer nada com Ele. Aí perece, porque a morte ela é iminente para todos nós. Todos nós trabalhamos com esse segmento aqui, nós vemos todo dia a morte. Só que perecer é diferente de morrer. Perecer é não reconhecer esse aniversariante que nós vamos celebrar agora, no dia 25 de dezembro. Pastor, ele nasceu nesse dia mesmo? Provavelmente não. Mas foi uma data que os cristãos da época se arvoraram dela para poder celebrar, fazer a festa. Porque 25 de dezembro é o dia do solstício, é o dia do Deus do Sol, Tammuz.
Então a festa que nós fazemos é em alusão, mas nós temos fé que esse Jesus, essa criança que cresceu, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em graça e em conhecimento. E quando ele inteirou 30 anos, ele iniciou um projeto muito lindo. Se você for pautar o projeto de Jesus, ele veio para fazer um impacto de ensinamento. Ele disse: eu vos trago as boas novas, eu trago o reino de Deus. E o reino de Deus não é visível. O reino de Deus você precisa crer e encher o coração da presença do reino, e o Espírito Santo lhe sela. Aí você começa a ver um pouco do que é o reino ainda aqui. Amém, irmãos? O reino de Deus são atitudes de amor, são atitudes de diferença nesse tempo. O reino de Deus ele é praticado com justiça. O reino de Deus ele é praticado com compaixão. O reino de Deus ele é praticado com uma esperança viva. E uma esperança viva da vida do Messias para nos salvar. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo festivo, está se perdendo. Ontem eu falei sobre isso lá no escritório, a magia do Natal. Alguém chamava de magia, eu digo que é um espírito natalino que está se perdendo. Nós não estamos mais sentindo o que nós sentíamos quando eu era criança. E já faz muito tempo que eu fui criança. Mas a gente tinha um movimento de amor, de perdão. Se você tivesse mágoa de alguém, você nesse tempo ia lá e abraçava e disse: me perdoe. Jesus está sendo aniversariado hoje e eu preciso que você me perdoe para mim fazer a minha ceia bem. E aí havia perdão, havia abraço, havia amor, havia comunhão. E está se perdendo isso. Mas nós podemos resgatar isso. Amém? Amém ou não amém? Amém. Podemos resgatar. Você pode fazer isso na sua Glória casa. a Deus. Ao invés de bebida alcoólica, faça lá uma ceia com um vinhozinho sem álcool. Vixe, pastor, mas eu gosto é do álcool. Cuidado, não se embriague. A Bíblia diz que não é bom a gente se embriagar. Não é bom. Não é bom. Não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda. Pastor, mas eu gosto de um álcoolzinho. Vai diminuindo até zerar, porque é melhor. Você fica sóbrio. Mas o Natal é para você comemorar com a sua família e Deus. O Natal não é um dia de você se esbaldar fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas um dia de você agradecer e dizer: meu Deus, muito obrigado, porque tu enviou teu filho Jesus. E tu enviou para me comprar do meu pecado, sendo eu pecador. Porque nós todos temos pecados. Mas o Senhor, pelo seu imenso amor e a sua graça divina, Ele tem nos abençoado e dado perdão. Todo aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Isso é o Provérbios 28, 13. Então hoje é o dia de você fazer uma reflexão. Pense. Faça uma introspecção, entre e converse com a sua alma, como um dia fez Davi, e diz: por que tu está abatida dentro de mim, ó minha alma? Né? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Então nós precisamos esperar em Deus, pedir perdão, desacelerar. Tem muita gente ansiosa nesses dias, tem muita gente depressiva. Nós precisamos ter paz. E a paz que excede todo o entendimento, só quem pode dar é Jesus. Amém? Então que você guarde essa palavra dentro do seu coração.